Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula de matemática vamos aprender a calcular o volume. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender o conceito de volume e ainda resolver situações problema envolvendo o cálculo de volume do cubo. Vamos lá? Antes, é necessário lembrarmos de alguns conceitos. Você lembra o que é cubo? Lembra ainda o que é volume? E como calculamos o volume de um cubo? Então vamos lá. O cubo, ele é definido como sendo um paralelepípedo cujas dimensões possuem medidas iguais, ok? Então vejam aqui os três aspectos, os três elementos principais do cubo. Então eu tenho a face, tá? A aresta são esses segmentos aqui que dividem uma face da outra. E temos aqui o vértice. O vértice é o encontro de duas ou três ou mais faces, certo? Então vamos lá. E o volume? O volume, ele vai ser a medida do espaço ocupado por um sólido, um líquido ou um gás. Então quando a gente fala de volume, muitas vezes nós estamos aí nos referindo a um sólido, mas também pode ser líquido ou pode ser gás, ok? E como é que a gente faz para calcular o volume de um cubo? Observe, nós falamos anteriormente que o cubo possui todas as dimensões iguais, tá? Então, para a gente responder isso, é importante a gente lembrar alguns conceitos. Lembram dessa figura? Então, quantos cubinhos vocês acham que estão inseridos aqui nessa figura? É simples, basta eu contar quantos cubos eu tenho aqui em cada uma das dimensões. Vocês perceberam então que houve aqui um aumento de uma dimensão, né? Quando nós calculamos o produto de área, por exemplo, quando nós calculamos uma área, nós fazemos a multiplicação apenas de duas grandezas, né? Geralmente base e altura. Mas agora a gente tem mais uma, tá? Então, o que será que vai acontecer aqui? Vamos observar? Vamos acompanhar? Bom, para a gente poder então descobrir quantos cubinhos eu tenho nessa imagem, basta eu fazer a multiplicação aqui, ó, o número de camadas, tá? Então, quantas camadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 camadas, tá? E quantos bloquinhos eu tenho em cada camada, né? Então, eu vou fazer 5 vezes 5. Então, eu vou ter 25 cubinhos para cada camada, tá? Então, como eu tenho 25 cubinhos para cada camada e sei que no total eu tenho 5 camadas, basta multiplicar o número de camadas pelo total de cubo de cada camada. 5 vezes 25, 125, tá? Então, o bloco todo possui 5 camadas. Então, vou fazer 5 vezes 25, que vai ser igual a 125 cubos, ok? Bom, mas eu poderia ter feito isso ainda de uma maneira mais simples, tá? Eu poderia pegar a quantidade de fileiras, tá? O que é a quantidade de fileiras? É essa quantidade aqui, ó, é o comprimento do meu cubo, tá? E multiplicado pela quantidade da largura. Quem que é a largura? São esses 5 cubinhos aqui, tá? Vezes a quantidade da altura, tá? Então, 5 vezes 5 vezes 5. Eu poderia ter feito assim também para ter encontrado o volume desse cubo, já que nós vimos que o cubo possui todas as dimensões iguais, tá? Então, nós chegamos à conclusão que a fórmula do volume do cubo é simplesmente multiplicar base, comprimento e largura, ok? Ou seja, fazer A vezes A vezes A. Então, o volume vai ser igual a A elevado à terceira potência. Por que elevado à terceira potência? Porque agora nós não estamos mais falando de área.
Quando a gente trabalhava com área, a gente trabalhava apenas com duas grandezas, né? Geralmente base e altura, ok? Agora não, agora nós estamos trabalhando com volume, tá? E o volume, ele envolve três grandezas, tá? Certo? Então vamos lá, olha lá as grandezas: comprimento, largura e altura. Então é como se esse primeiro A aqui representasse meu comprimento, o segundo A, largura, então comprimento, largura e a minha altura, ok? Então volume é igual a elevado à terceira potência, tá? Como eles vão ter sempre a mesma medida, né? Então A elevado ao cubo. Então, o volume de um cubo é igual à medida da sua aresta elevada ao cubo. Então, lembra o que é aresta? Então, esse traço aqui, esse segmento é uma aresta, esse segmento é uma aresta, outra aresta, né? Então, por se tratar de um cubo, todas as arestas terão o mesmo valor. Então, a aresta é esse segmento aqui de reta que vai separar uma face da outra, ok? Então, anotem aí no caderninho de vocês. Volume é a aresta elevado à terceira potência, ou aresta elevada ao cubo. As duas formas estão corretas, ok? Vamos agora praticar um pouquinho. No Praticando 1, eu tenho: Rubens está criando uma embalagem de presente para a loja de Luísa. A embalagem terá o formato e as dimensões indicadas na figura abaixo. Qual será o volume máximo dessa embalagem? Então vamos lá. Para a gente poder calcular o volume, basta multiplicar aqui o valor das três arestas uma pela outra. Então vou dar um tempinho para você fazer esse cálculo e na sequência eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando 1. Então, no praticando 1, olha lá, volume é igual a 12 elevado à terceira potência. Então, nós vimos aqui, se trata de um cubo, então todas as arestas, todas as dimensões são iguais, certo? Então, 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, olha lá, 1.728 centímetros cúbicos. Então, cuidado, né, pessoal? Agora, nós estamos trabalhando com uma unidade de medida de volume. Então, a unidade final, como que é a unidade de volume? Ela tem que estar ou em centímetros cúbicos, ou em metros cúbicos, ou em quilômetros cúbicos, tá? Nesse caso, pessoal, como a gente está usando a unidade de centímetros, então o resultado final será 1.728 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, essa é a resposta final do volume do nosso praticando 1, certo? Então, vamos lá. Célia é uma estudante de arquitetura. Ela precisa projetar um reservatório no formato de um cubo com volume igual a 27 metros cúbicos. Qual deve ser a aresta desse cubo? Pessoal, aqui a gente tem uma situação contrária, tá? Então veja, no praticando 2, ele já deu o valor do volume. Agora, ele quer que você encontre o valor de cada aresta, tá? Então, pensem aí, o que vocês vão fazer com essa fórmula? Ó, vocês vão pegar a formulazinha do volume, volume é igual a aresta ao cubo. E vocês vão substituir esse volume agora por quanto? Muito bem, vocês vão substituir o volume por 27, tá? E vão calcular para mim o valor, então, da aresta desse cubo, certo? Então, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem esse exercício e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando? Então, veja, nesse caso, já foi dado o valor do volume, certo? Então, olha lá, a fórmula do volume. O volume é igual a aresta elevado à terceira potência. Então, nós vamos substituir esse Vzinho por 27, tá? Então, 27 é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Então, eu quero saber o volume, né? Tudo que tem dentro aqui desse cubo, ok? Então, vamos lá. Nós queremos, na verdade, saber, pessoal, qual é o número que elevado à terceira potência nos dá 27, certo? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Será que é o 2? Será que se eu multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo, ele vai me dar 27? O que vocês acham? Olha lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 não é igual a 27, né? Muito pelo contrário, eles são o quê? Diferentes, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de diferente. Então, isso aqui é falso, ok? E se a gente tentar com a aresta, né? Com cada aresta valendo 3. Imagine se essa aresta valer 3, essa valer 3 e essa também valer 3. Vamos lá, vamos tentar, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, significa que para que esse cubo tenha volume igual a 27 metros cúbicos, a aresta deve valer igual a 3 metros, ok? Então, olha lá, a aresta é igual a 3 metros. Isso mesmo, porque aqui a gente não está calculando volume, nós estamos calculando uma dimensão só. Uma dimensão linear, né? Então, significa que essa aresta vale 3 metros, essa aresta vale 3 e essa também vale 3 metros, ok? Vamos então agora para o nosso Praticando 3. Olha lá. A empresa de mudança Novos Ares oferece caixas aos seus clientes de diferentes tamanhos para embalar os objetos. Qual o volume máximo que pode ser colocado na caixa representada abaixo, tá? Percebam que essa caixa já veio com a medida das arestas, tá? Como todas as medidas são iguais, então você já sabe que se trata de um cubo. E você sabe ainda que o volume de um cubo é volume igual a aresta elevado à terceira potência. Então agora é com vocês. Vou deixar o exercício para vocês resolverem e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Corrigindo, então, o nosso praticando 3. Praticando 3, ele está pedindo para você calcular o volume máximo. O que é o volume máximo? O máximo de coisas que eu posso colocar dentro dessa caixinha, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como é que a gente calcula o volume de um cubo, né? Volume de um cubo é aresta elevada à terceira potência. Então, volume é aresta vezes aresta vezes aresta, tá? Quanto vale cada aresta? Vale meio, né? Ou 0,5. Só que eu vou ter que fazer passo a passo essa continha, porque eu vou fazer à mão, sem calculadora, né? Então, eu vou fazer meio vezes meio primeiro. O valor que deu aqui eu multiplico por meio novamente, ok? Então, vamos fazer essa continha juntos? Olha lá, eu vou fazer meio vezes meio. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, abaixo 2, tá? Bom, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Com as casas decimais após a vírgula. Então, essas casas decimais após a vírgula é que vão me orientar aonde é que eu coloco a vírgula no resultado final. Então, eu tenho duas casas aqui após a vírgula, né? Uma casa do primeiro número mais outra casa do segundo número. Então, da sua direita para a esquerda agora, eu vou contar aqui duas casas decimais também. Uma, duas e vou inserir minha vírgula. Só que eu tenho que pegar essa resposta agora e multiplicar mais uma vez por 0,5. Então, percebam que agora eu vou ter 3 casas decimais. 3 casas após a vírgula, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Vamos lá? Vamos multiplicar? Olha só, 5 vezes 5, 25. Fica 5, vai 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12, né? Aí, esse zero aqui multiplicado por todos esses valores dá zero. Então, a professora colocou todo o zero aqui embaixo. Como agora eu tenho 3 casas decimais aqui no total após a vírgula, então eu venho aqui de novo, da direita para a esquerda e conto 3 casas e coloco a minha vírgula, tá? Então, pessoal, o volume máximo que cabe dentro dessa caixinha é de 0,125 o quê? Metros cúbicos. Será que a unidade está correto? Vamos conferir? Olha só, está, né? Está porque a caixa foi dada com as dimensões em metros. Então, o volume tem que ser em metros cúbicos, tá? Ah, e se fosse em centímetros? Então, o volume final teria que ficar em centímetros cúbicos, tá? E se fosse em decímetros? Decímetros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante, ok? Portanto, tá? Nesta aula, nós trabalhamos aí com exercícios envolvendo o conceito de volume de um cubo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!